Primeiramente, acompanhe a importância de um banco de dados. Um banco de dados são muito utilizados atualmente, estão presentes nos mais diversos setores. Isso é verdade, Carlos? É verdade, professor Evandro, isso é verdade verdadeira. Verdade verdadeira? É uma verdade verdadeira. Por quê? Quem nunca ouviu falar que nós estamos verificando aqui no sistema? Quando você liga, por exemplo, em um serviço de atendimento ao cliente, aí ele diz, nós estamos aqui, aguarde um momento, nós vamos verificar aqui no sistema. Então, naquele sistema, tem alguns dados armazenados, informações armazenadas relativas à sua dúvida, relativas à sua reclamação, por exemplo. Ou então a pessoa diz, estamos verificando os seus dados. Esses dados, os seus dados de cliente, estão armazenados em algum lugar. Aonde? Estão armazenados em um banco de dados. Nós podemos dizer que os sistemas de informação manipulam informações. Os sistemas de informação, eles têm que manipular as informações que estão armazenadas em algum lugar. Afinal de contas, eles só vão conseguir manipular as informações se os sistemas tiverem acesso a essas informações. Nesse contexto, surge também, é demonstrado, verificado também a importância dos bancos de dados, que servem para quê? Para prover os sistemas de informações, de dados que eles possam manipular, certo? Então, os bancos de dados são extremamente importantes por essas diversas razões. Ok? Bom, seguindo aí, quando nós falamos que sistema de informações, eles manipulam o quê? Informações. Nós temos aqui a nossa base, começa onde? Nos dados. Olha a base do nosso triângulo. O que nós mais temos, a maior proporção aí, é os dados. Dado é um elemento que por si só, ele não representa o quê? Nada para você, ele não tem um valor significativo. Então, a informação é quando eu trabalho junto a esses dados, e trabalho e faço ele gerar algum sentido, a partir do momento que ele tem algum sentido para mim, então eu já tenho aí uma informação. Subindo aí na nossa pirâmide, quando eu já tenho muitas informações, a informação vai gerar o próximo nível, acompanhe no slide, que é o nível de conhecimento. Então, a partir de um número satisfatório de informações que você obtém, a partir dos seus dados trabalhados, organizados, você já tem um número de informações. Então, a partir dessas informações, você vai ter o quê? Um conhecimento. Nesse aspecto, a gente pode dizer que tudo que a gente estudar aqui nessa disciplina de banco de dados é voltada para isso aqui, para formar uma base para que os sistemas de informação gerem a possibilidade das pessoas obterem um maior conhecimento. Certo, professor Evandro? Então, agora a gente pode pensar nos objetivos da aula de hoje específico. O primeiro objetivo que nós temos é entender o que é um banco de dados e as características de um sistema gerenciador de banco de dados. Ferramenta fundamental que todos vocês, desenvolvedores, devem ter conhecimento sobre o funcionamento, sobre o que é isso aí, tá bom? E o próximo objetivo é avaliar tecnicamente as propriedades dos bancos de dados. Tudo bem, a gente fala em avaliar tecnicamente as propriedades dos bancos de dados. Por que avaliar? Ora, a gente vai estudar aqui tecnologias de bancos de dados. Agora, qual dessas tecnologias vai ser adequada para uma determinada situação em particular? Conceito de banco de dados. O que é um banco de dados? Um banco de dados é uma coleção de dados armazenada, no nosso caso, eletronicamente. É importante sempre que você saiba diferir o que é dado do que é informação. Que forma eletronicamente? Acompanhe no slide. Arquivos. Já ouviram falar sobre isso? Nós temos exemplos de arquivos. Arquivos de texto, por exemplo, que são manipulados por um programa do tipo bloco de notas. Arquivos binários, por exemplo, imagens e músicas. E arquivos de registros. E é justamente esse tipo de arquivo que a gente trata nessa disciplina, em bancos de dados. Os bancos de dados são, essencialmente, arquivos de registros relacionados a uma determinada entidade, a um determinado elemento, certo? Nesse contexto, nós podemos ver aqui no próximo slide que os dados em bancos de dados são gerenciados como uma única entidade. Nós temos aqui os dados e esses dados eles estão agrupados como se fossem uma única unidade, como se fosse uma bacia de dados
onde você não pode trabalhar com cada um de forma independente. Por quê? Porque eles estão interligados de acordo com a estrutura, eles são vistos pelos sistemas, pelas aplicações, pelos usuários, como uma entidade só, como um único elemento, como uma coisa só que contém vários registros, contém informações, certo? Então eles são gerenciados como se fossem uma única entidade, eles são acessados como se fosse uma única entidade. Uma vez acessando essa única entidade, que é o banco de dados, aí sim, cada um desses registros pode ser acessado individualmente de acordo com a estrutura de acesso única definida para o banco de dados. Dentro daqui nós temos o usuário e os dados. Qual é a forma de interação que existe? Quais são as operações que o usuário pode realizar em cima desses dados? O usuário pode realizar operações de quê? Inserir um novo dado. Apareceu uma coisa nova, um evento novo. Quero registrar, preciso e devo registrar esse evento. Então vou colocar esse novo dado dentro do meu banco de dados. Eu posso, mais tarde, o quê? Alterar esse valor que eu coloquei. Eu posso simplesmente também removê-lo e ainda posso, que é o mais utilizado, consulta. Geralmente um banco de dados, ele serve muito mais ainda para consulta do que outras alterações. Você pode realizar, claro, as operações intermediárias, apagar, deletar, mas fundamentalmente ele é utilizado para consulta de dados. Vamos conhecer um pouco mais quais são os níveis de interação entre o usuário e o banco de dados. Bom, nós temos aí o usuário, ele vai fazer o quê? Uma solicitação de dados a quem? Ele não vai, ele mesmo, o usuário, diretamente imputar novos dados, ou alterar, ou fazer uma consulta, diretamente no arquivo de dados lá do banco de dados. Ele vai solicitar o quê? A aplicação ao seu sistema de informação. E esse sistema de informação, por sua vez, vai fazer uma chamada ao SGBD, que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados. A aplicação repassa esses valores que foram digitados pelo usuário para quem? Para o SGBD através de umas rotinas que ele entenda, que ele estabelece para que esses dados possam ser, então, colocados posteriormente, acompanhe o slide, que eles possam ser posteriormente repassados a quem? Ao arquivo lógico de dados. O usuário ele não pode e não deve acessar diretamente os dados. Por exemplo, os usuários e as aplicações, eles podem armazenar, recuperar informações. Por exemplo, são dois exemplos de operações. Eles podem também solicitar alterações e exclusões. Não podemos, nós não podemos mexer diretamente nos dados. Nós só vamos acessar esses dados se a gente tiver uma aplicação, um programa, uma página web. Essa página web, aí sim, já é um programa de computador que tem como conversar com o elemento que vai permitir o acesso aos dados. Então essa aplicação responde às solicitações do usuário e passa essa solicitação para frente. Passa para quem? Passa para o SGBD. Então, as aplicações e os usuários não acessam os dados diretamente. Por quê? Porque tem um outro elemento aí no meio do caminho, que é o SGBD, o Sistema Gerenciador do Banco de Dados, que tem a função de manipular, manter e gerenciar o banco de dados. Então, o SGBD, o Sistema Gerenciador do Banco de Dados, ele faz a interface entre usuários e aplicações e os dados que estão armazenados fisicamente. Então, precisa ter alguém que vai garantir que o banco de dados esteja no seu, digamos assim, tenha o seu funcionamento normal, esteja numa situação normal. Esse cara é o Sistema Gerenciador do Banco de Dados. E aí, nós temos na última camada os dados. Ou seja, os dados fisicamente armazenados de uma maneira eletrônica, lá num disco rígido, num HD, por exemplo. Os dados, eles são armazenados em arquivos. São arquivos de dados, como a gente falou agora há pouco. Arquivos de registros, arquivos que contêm informações sobre os dados e sobre como esses dados devem ser manipulados. Essas informações sobre como os dados devem ser manipulados vão ser usadas pelo sistema gerenciador para definir como ele vai deixar o usuário e a aplicação mexerem com os dados que estão armazenados.